Muito bem, meus queridos irmãos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando em Cristo uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, juntos buscando com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia que foi dada ao nosso Deus lá no passado e está prestes a se cumprir em nossos dias. Todos que estiverem buscando de coração sincero receberão essa promessa. Que você e eu sejamos transbordantes do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda poder para vencer as provas, as dificuldades, os ataques, as investidas do inimigo, as tentações que vêm sobre nós. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Eu quero convidar nesse momento para estar conosco em oração meu irmão Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, Mari. Bom dia, irmãos. Você está Paz e bem? graça. Amém. Como é que está a sua pessoa também? Tudo bem, graças a Deus. Então, Deus seja louvado. Seja muito bem-vindo, Robson. Estar conosco aqui é uma alegria, viu? Quero convidar você para nos Obrigado, Mari. apresentar a Deus, nos consagre a Deus nesse momento de oração, amigo. Oremos, Mari. Bom e eterno Senhor, que habita os mais altos dos céus e também no coração de todo aquele que o confessa como um único e verdadeiro Senhor. Somos agradecidos a Ti, Pai, por mais um momento de aqui estarmos para louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos a Ti nesse momento o perdão dos nossos pecados, Senhor, até os pecados involuntários, e pedimos também a Ti em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Batiza-nos, Pai, com Teu Espírito Santo. Vem-nos agraciar esse ser celestial, Pai, para nos preparar para o Teu reino. Em meio a esse mundo em que estamos vivendo, difícil, é Ele o nosso GPS, é Ele o caminho que nós devemos seguir, porque o seguindo, chegaremos, Pai, às mansões celestiais. Não é fácil, mas com o Senhor podemos todas as coisas. Tua bênção sobre essa igreja virtual, uma igreja invisível, que te busca às madrugadas. Tua bênção sobre cada família aqui representada. Essa é a nossa oração, Pai. Nós a fazemos em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Obrigado, meu amigo Robson. Deus te abençoe, amigo. Uma ótima semana para você, Prazer, viu? Mário. É nós, Mário. Amém. Vamos louvar esse Deus. Vamos cantar louvores ao seu nome, pois ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Vamos cantar essa linda canção, iniciando a nossa jornada de hoje. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei
que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Digno é o Cordeiro. Você já parou para meditar na letra dessa canção, desse louvor? Ele é muito forte, é muito bonito. A nossa esperança cantada. É uma coisa muito emocionante. Não tem como você não se emocionar. O coração vai longe, não é? Nosso ser vagueia, imaginando este dia quando Jesus Cristo voltar. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa esperança maravilhosa que todos nós temos. Queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar a irmã Zilma. Bom dia, Zilminha, abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Quero convidar a minha irmã. Cadê aqui? Josefa, aqui. Bom dia, irmã Josefa, abra seu áudio. Bom dia, meu irmão. Bom dia a Bom todos. dia. Como está a Barra de Pojuca? Tá tudo bem por aí? Está bem precisando de muita oração, mas dá para viver. Ah, tá certo. Tá igual aqui, Camaçari. Tá precisando de muita oração. Faz parte, né? Faz parte de Camaçari. Amém. É verdade. Quero convidar a minha irmã Laide, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, irmã Laide. Era para seu áudio aí, menina. Isso. Bom dia, irmã Laide. Bom dia, irmão. Como está a senhora? Estou melhorando. Amém. E o Rio de Janeiro precisa de oração também? Também muita. Rio de Janeiro, Camaçari, Natal, né, Zilma? Muito bem, meninas, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento. Zilminha ora pela chuva ser hoje, o batismo do Espírito Santo. A irmã Josefa intercede pelos pedidos do varal.
E a nossa irmã Laíde estará orando pelos nossos irmãos que estão Amém, passando Jesus. dificuldades financeiras, estão procurando um Jesus. trabalho, Amém, emprego, Pai. um recurso, viu, irmã Laíde? Intercede por esses irmãos que precisam de um trabalho para honrar os seus compromissos, para botar o pão na mesa. Tem muitos dos nossos irmãos precisando de um trabalho. Intercede por essas pessoas, tá bom? Fique à vontade, começando pela irmã Josefa, se você quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom? Irmãzinha, né, meu irmão? Irmãzinha. Zilma, Irmãzinha, depois Oremos, José. oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai nosso que estás nos céus, a Ti toda a honra e toda a glória, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Estamos aqui verdade. nessa madrugada, há muito tempo, Pai, já estamos aqui. Talvez não seja tanto tempo para o Senhor, mas para nós, quase 5 anos, estamos aqui buscando a chuva seródia, buscando a unção do Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que nós buscamos, Pai. É no santo e divino nome de Jesus. Aquele que é digno, que tem todo o poder, o seu santo nome. Por isso, Amém. Pai, nesta madrugada, mais uma vez, em nome de Jesus, buscamos o batismo do Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Pai, a não ser débil. Nos ajude a não ser mornos. Necessitamos do batismo do Espírito Santo de Deus. Pai, nessa madrugada, eu digo para o Senhor, estamos aqui, toma-nos para o Espírito Santo. Amém. Estamos nos oferecendo, Pai. Pedimos que o Senhor faça uma limpeza do que é necessário em cada um de nós. Limpa-nos, Amém. purifica-nos. Tira tudo que o Senhor não aprova, esvazia-nos de nós mesmos, Pai, e enche-nos de Ti, porque estamos aqui nos oferecendo, eis-nos aqui, para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Eis-nos Amém. aqui. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, só o Senhor é bom. Por isso necessitamos, é nossa maior necessidade hoje, ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Porque não somos como o Senhor, mas necessitamos ter o caráter de Cristo. Amém. Pedimos, clamamos na madrugada. Clamamos pelo caráter de Cristo Jesus em cada um de nós. Amém. Pelo batismo do Espírito Santo. Planta, Pai. Planta em nós o fruto do Espírito. Para que a gente reflita por onde for. Reflita o Senhor. Amém. Pai eterno, batiza-nos, Senhor, tira-nos dessa mornidão, faz um diferencial no seu povo. Pedimos aqui pelos que estão na madrugada aqui, na madrugada com Deus, mas também por teu povo em toda a face da terra. Amém. Pedimos pelo batismo do Espírito Santo, pelo caimento da chuva seródia, Amém. para que a gente faça a diferença, Pai. Faça a diferença nesse mundo. Faça a diferença dentro de nossa casa, na nossa família. Nos ajude a fazer a diferença guiada totalmente por Ti. É o nosso pedido nessa madrugada. E eu peço também que nas próximas orações todos cheguem ao trono da graça, pois estamos necessitados das Suas bênçãos. Derrama Sua graça, Seu perdão em cada um de nós e nos capacite a amar e a perdoar, Pai. Nos ajuda a buscar cada dia mais as coisas do céu, a vontade do céu. Derrama sobre nós a sua misericórdia e eu clamo aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor, amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Em continuação, Senhor, a oração da tua filha, Pai. Aqui de joelhos estamos para te clamar pelo teu ouvir aos pedidos do varal, Senhor. Pelo teu ouvir as nossas orações, Senhor. São muitos, Senhor Deus, os pedidos a cada dia, Pai. Acrescentamos mais um. Quando o teu filho abre o grupo, Senhor, nós vemos cada pedido ali, Senhor.
Todos os teus filhos clamando, Senhor, por filhos, por esposo, por famílias, por enfermos. Oh Isso. Deus, só o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nós não podemos nada, a não ser o que estamos fazendo aqui neste momento, que é te pedir, que é te clamar, para que o Senhor Jesus, que ouve todas as nossas orações de conformidade com a tua vontade, Glória a Deus. Senhor, nos mostre, Pai, a tua glória através dos pedidos respondidos. Amém. Até mesmo aqueles, Senhor, que não são, porque o Senhor sabe como deve ser respondido cada oração, Senhor. Cuida dos enfermos, Deus, que são muitos Abençoa. pedidos de cura, Senhor, e principalmente com o povo da tua casa, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoa, Senhor. Cuida de nós também, Senhor, sobre a nossa vida espiritual. E eu creio, Pai, que é o nosso maior desejo. Porque o físico, Senhor, o Senhor diz que serão restaurados. Mas a espiritual, Senhor, tem que estar curada mesmo para que esse físico se restaure. Guarda nossas vidas em tuas mãos e nos ajuda a crer mais em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Ai, meu Pai, tenha misericórdia, Deus. Irmã Laide, a senhora fechou o áudio, irmã. Continuando na tua presença, Senhor. Senhor, Estamos ouvindo, irmã. continuando na tua presença, Senhor. Queremos pedir agora, Senhor, não que somos dignos, Senhor. Não somos dignos, nós somos pó e cinza, Senhor, mas nós pedimos a tua proteção para as pessoas que estão desempregadas pela sua situação financeira, Senhor. Tem muitos que sofrem, Senhor, sem te conhecer também, mas que o Evangelho possa chegar até eles também, Senhor. Mas também os teus servos aqui na face da terra, Senhor, que estão precisando de um emprego para sustentar a sua família, trazer o pão de cada dia para casa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abre as portas, Senhor, de emprego, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Dá-nos sabedoria dos altos céus e que nossas orações possam chegar ao teu trono de graça, Senhor. Abençoa aqui os pedidos das pessoas que estão clamando, Senhor, por suas famílias que estão passando necessidade, Senhor. Toma essas famílias nas tuas mãos, toma esses servos, Senhor, abre portas de emprego, Senhor, permita que as pessoas que têm condições possam estar trabalhando e abrindo portas para todos financeiramente, Senhor. Toma vidas, toma nossos corações, abre a nossa mente, purifica-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. É o que eu peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser perseverante, Pai. Obrigado, minhas irmãs. Obrigado, Zilma. Obrigado, Laide. Irmã Josefa, Deus abençoe vocês também. Traga resposta às suas orações. Vamos entrar agora em sala simultânea. Você terá a oportunidade agora com um amigo, com um parceiro, com um irmão em Cristo, de também fazer a sua petição através da sala simultânea. Vamos liberar essa sala. A partir de agora, você terá 10 minutos para isso. Muito bem, queridos, estamos de volta. Louvado seja Deus. 10 minutos passa muito rápido, né? Mas dá para fazer muita coisa. Ainda tem gente orando aí, ó. Ainda tem um grupo aí que está intenso aí em oração. Muito bom. Queridos, nós estamos fazendo Reavivado, você sabe disso. Estamos acompanhando aqui o ano bíblico, Reavivados por sua palavra. E hoje nós vamos nos debruçar no livro de Atos, o capítulo 22. Quero saudar aqui com alegria o nosso querido pastor Robson. Muito bom dia, pastor Robson, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Márcio, meu irmão, muito bom dia. Como é que está a nossa irmã Márcia? Bom dia, bom dia. Eu quero confessar a vocês que hoje eu estou mais feliz, viu? Amém.
porque eu orei com uma pessoa da sala que é uma pessoa excepcional na vida cristã. É a nossa irmã Zilma, essa Ale- guerreira de Deus, que não importa o que ela esteja atravessando, mas aquele sorriso me contagia. Eita glória! É como ela fala, né, Márcia? Se ria, menino, se ria. Pastorzão, bom dia, Pastor Robson. Bom dia, Mari, bom dia a todos. Estamos aqui em Camaçari, inclusive, né, Opa, que desde a maravilha. sexta-feira, não, lá desde o sábado pela manhã estivemos aqui. Também tem um motivo de gratidão e agradecer as orações de todos também, né? Nós vimos orando há muito tempo por minha avó, minha avózinha, que já vinha sofrendo há algum tempo, e a gente vinha orando para que Deus desse descanso para ela, né? 105 anos de idade, mas já não vivia mais, estava apenas sobrevivendo, né? Se mantinha viva, mas vegetando, sofrendo, com feridas e já não interagia há alguns anos. E aí sofria ela, sofria quem cuidava dela, né? E aí, quando foi na sexta-feira à noite, recebemos a notícia que ela havia descansado, né? E a gente vinha orando por isso. Inclusive, eu pedi oração aqui no grupo para umas pessoas que orassem por ela, para que Deus desse o descanso a ela, porque a gente já não aguentava mais ver minha avó daquele jeito. E louvado seja o nome do Senhor, porque assim foi tranquilo, descansou, foi sepultada no sábado pela manhã, né? Tivemos com a família, e ali tivemos a cerimônia. Alguns irmãos compareceram aqui de Camaçari, estiveram ali. Alguns familiares, foram poucas pessoas que estiveram conosco ali, mas tivemos um número ali. Tivemos a cerimônia fúnebre, foi sepultada no sábado pela manhã a vozinha, né? Eu tenho esperança de reencontrá-la, né? Ela, embora não fosse uma pessoa assim, muito religiosa, ela era católica por, né, profissão de fé, mas que não era aquela pessoa, mas era uma pessoa muito bondosa e que teve as oportunidades dela e a esperança, né? A gente sempre tem esperança, porque Deus é Com quem certeza, decide essas coisas e a gente não conhece o coração de ninguém, só é Deus sabe. verdade. E é E temos muito. surpresa que teremos, né, pastor? Teremos surpresas. Exatamente. E assim, minha avó foi uma pessoa muito querida, muito amada e também que sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de servir, sempre cuidou muito bem da gente, das pessoas com quem ela teve relacionamento, era uma pessoa muito boa, mas está nas mãos do Senhor, não é? E temos essa esperança no coração, sim, de encontrar aqueles nossos amigos e amados que nós, ao longo da estrada, fomos nos despedindo, né? Eu sei de uma coisa, foi um alívio, porque todos nós sofríamos ao vê-la sofrendo, né? E sem poder fazer nada. Então, foi um alívio para todos nós. Ela ter descansado, né? Descansou, tranquila, está em paz, está dormindo, né? Amém. Até Deus o seja dia da louvado. volta. Então, agradeço a Deus pelo cuidado na viagem conosco e estaremos voltando daqui a pouco para casa. Não dá para ficar aqui não, viu, Marcinho? Dessa vez ainda não. Em breve, sim, nós nos veremos. Mas daqui a pouco a gente vai pegar a estrada já voltando, porque Noemi trabalha amanhã, né? Aí vamos passar em feira e tal. Então peço desde já que orem por nós, pelo nosso retorno, para que assim como o Papai do Céu nos trouxe até aqui, ele continue nos conduzindo, né? E Amém. estamos Amém. juntos aí, pela graça de Deus. Deus seja louvado. Retorna hoje mesmo, pastor Robson. Daqui a pouco, Maravilha. daqui a pouco a gente está pegando a estrada. Em nome de Jesus. Deus vai conduzir vocês. Amém. Muito bem, queridos. 105 anos é muito tempo, né? Como o senhor falou, não vivia mais, mas Exato. deixou o legado, né? Deus está com seus Mas registros aí. era muito forte, minha avó era muito forte. Louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados que dormem no Senhor. Diz a palavra e Verdade. assim cremos. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia. E hoje, pastor Robson, nós nos deparamos com Paulo ali no templo apresentando a sua defesa, né? Ele Na verdade, né, ah, o capítulo 22 é o testemunho de Paulo, né? Que testemunho bonito, né? Olha que experiência fantástica. tremenda, né? Nós temos aqui no capítulo 22 de Atos, né? Quando Paulo
ele dá o seu testemunho do seu encontro com Jesus, né? E interessante que ele apresenta suas credenciais, né? Paulo não era qualquer um, não é à toa que ele tenha sido tão influente no Novo Testamento, né? Porque Paulo não era qualquer um. Olha o que é que ele diz quando ele começa a falar aí, falando para os seus irmãos em hebraico, né? Ele começa a falar dizendo que era um judeu que nasceu na cidade de Tarso, que foi instruído aos pés de ninguém menos do que Gamaliel. Gamaliel era um rabi, um mestre em Israel muito respeitado, né? Muito respeitado. Lembra que foi Gamaliel que deu aquele conselho: cuidado, vocês estão combatendo este homem, né? Este caminho, mas tenham cuidado de vocês não estarem lutando contra Deus, né? Se essa obra for de Deus, ou se essa obra for dos homens, ela vai passar. Mas se ela for de Deus, nós podemos estar lutando contra Deus. Lembra desse conselho dele, né? Isso, com certeza. Então, Gamaliel era um homem muito sábio, e Paulo foi instruído por Gamaliel, foi discípulo de Gamaliel, né? E ele então começa a dar o seu testemunho, contando do seu zelo pelo judaísmo, que todo mundo conhecia, né? De como ele era zeloso da religião de seus pais, como ele se preocupava, né, em manter o judaísmo vivo, e como, quando surgiu o cristianismo dentro do judaísmo, né, com a manifestação de Cristo, como sendo, claro, eles não acreditavam nisso, no Messias, né? Como ele se armou com muito zelo e ódio até pelo caminho e começou a perseguir os dissidentes do judaísmo, aqueles que haviam aceitado a Jesus, né? E pediu ordens para prender, para lançar na prisão, para torturar, para açoitar e até matar aqueles judeus que haviam se rebelado contra o judaísmo, né? E ele conta a sua experiência linda. Eu gosto de pregar sobre esse texto aqui, quando ele está indo para Damasco, né? Respirando ameaças contra o povo de Deus, e ele vai ali com a sua comitiva, quando de repente uma luz brilha do céu, quase ao meio-dia, né? Uma luz intensa, olha, era o meio-dia, e essa luz brilhou de tal forma que os derrubou, né? Então, imagine, meio-dia é a hora que o sol está mais... É o pino do sol. Pino do E sol, essa luz exato. foi muito mais forte, né? Foi uma luz muito mais forte do que a luz do sol, ao ponto de derrubá-los. E ele cai ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Eu fico imaginando a misericórdia de Deus, irmãos. Vejam, Paulo era um perseguidor da igreja, um homem que estava prendendo, açoitando e matando os servos de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, deu a Saulo uma última oportunidade. Ele aparece pessoalmente para Saulo, né? Uma vez eu preguei sobre isso, pastor, desculpa me interromper, que Paulo era um homem sinceramente errado. Sim, verdade. Essa é uma grande lição que aprendemos aí na experiência de Saulo, né? Uma pessoa pode ser muito zelosa, ela pode estar pensando que está fazendo a vontade de Deus enquanto está trabalhando para Satanás, que era o caso de Saulo. Era o caso de Saulo, né? Ele pensava que estava fazendo serviço para Deus, mas estava servindo ao diabo. Ô, pastor Robson, esse testemunho de Paulo, uma coisa ele é impressionante. É um testemunho, assim, sabe? Lembra que Jesus falou assim: orem pelos que te perseguem. Sim, Será que tinha alguém orando por Saulo? creio que sim, é possível que sim. É possível. Agora, olha o que acontece aqui, pastor Robson, no versículo, no versículos, cadê mais? Eu estava aqui. O versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Ou seja, não apenas Paulo viu aquela luz intensa que não era o sol, Exato. mas eles não ouviram o que Paulo ouviu. Sim, É impressionante, né? Um negócio desse. mas eles ouviram alguma coisa, eles não entenderam Não o que entenderam. foi dito, não é?
mas eles ouviram alguma coisa. O que é interessante depois é que logo após ter caído, não é? Nós sempre dizemos que ele caiu do cavalo, porque como ele era uma pessoa que tinha condições, é bem possível que Steph tivesse realmente montado, né? Mas a Bíblia não diz que ele estava montado, mas ele caiu ao chão. Mas é interessante que logo quando ele caiu, né, ele ficou chocado com aquilo, e quando houve a identificação, quem és tu, Senhor? Né? Ele respondeu, eu sou Jesus, mas não é qualquer Jesus, né? Jesus se identifica claramente, eu sou Jesus, o Nazareno, porque lembram que a seita era chamada a seita dos Nazarenos, né? Exato. Eu sou Jesus, o Nazareno, não é qualquer Jesus, porque Jesus tinha muito naquele tempo. A gente fala de Jesus hoje com um nome peculiar, mas na época de Jesus, Jesus era um nome comum. É um nome muito comum, era um nome comum no tempo dele. Né? Outros Jesus já tinham aparecido. Né? E Jesus disse, eu sou Jesus, o Nazareno. Ou seja, aquele a quem os discípulos estavam pregando, né? aquele que era chamado Messias. Então ele se identifica. E nesse momento, embora ainda confuso, embora ainda assustado com o que tinha acontecido, sem enxergar, porque vocês lembram que Paulo aqui ele fica cego, né? Momentaneamente, aí nesse período ele ficou cego. Ele diz uma coisa interessante. Ele faz a pergunta para o Senhor. Ele reconhece Jesus, e ele diz assim, o que farei, Senhor? A posição de Paulo é a posição de humilhação, né? Ele reconhece que alguma coisa muito forte estava acontecendo, que não era qualquer um que estava ali, né? E ele pergunta ao Senhor, o que é que eu faço agora? Né? O que é que eu vou fazer? E então ele recebe as instruções do Senhor para ele, que ele deveria ir a Jerusalém, né? E ali aguardar onde se diria para ele o que ele deveria fazer. Né? Esse é um ponto muito importante para todos nós, é uma lição importantíssima, irmãos. Quando temos um encontro com Jesus, nós precisamos ter esse mesmo espírito de humildade, né? Essa mesma disposição de escutar do Senhor o que devemos fazer. Nós temos, infelizmente, um grande problema, né? É que a gente diz que aceitou a Jesus. E isso é um problema que eu enfrento, e vocês e todos nós enfrentamos. Mas a gente está sempre querendo fazer aquilo que a gente pensa que deve ser feito, aquilo que a gente acha que é o certo fazer, aquele caminho que a gente acredita. Mas Paulo faz uma pergunta importantíssima: o que é que eu devo fazer? E a resposta é: vai, Levanta-te, né? entra na cidade e ali te dirão. Não é a nossa vontade. Não é a Pastor, nossa vontade. Pois não, Márcio? rapaz, confesso para vocês que ontem fiquei triste. Apesar de que esse não é o nosso papel, converter ninguém. Mas como missionário que somos do Senhor, a gente se preocupa em dar 20 estudos bíblicos para uma pessoa, 18 lições, e você convida aquela pessoa para ir para a igreja e coisa e tal, e apela, faz o apelo para a pessoa aceitar Cristo e andar nesse caminho. E quando pensa que não, você vê essa pessoa entrando para outra igreja, indo para outro caminho. Rapaz, que tristeza, pastor. Que É tristeza. verdade. Você senta com a pessoa, mostra toda a verdade da Bíblia para a pessoa, ali, mostrando como é, mas a pessoa procura outro caminho. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Quem dá estudo, gosta de fazer esse trabalho missionário, de pregar o evangelho, e de repente a pessoa opta por uma outra denominação, né? Mas fazer o quê, né? A gente não tem capacidade de convencer nem converter, né? Mas o conhecimento é passado. Ensinou. Lembre que a nossa missão é pregar a verdade, né? Nem todos vão aceitá-la. Há pessoas que procuram apenas uma religião. Elas querem uma religião, mas não querem uma religião de sacrifício, em que ela tem que abrir mão de alguma coisa, não De é? Elas renúncia, querem uma né? religião de acordo com suas concepções, não é? Com os conceitos que ela tem. E há alguns que acreditam que todo caminho leva para Deus, então qualquer caminho serve desde que fale de Jesus, não é assim que muitos dizem? Ah, não, falou de Jesus, aí para mim é de Deus, né? Então, aquilo ali. E
fácil, não. A renúncia não é fácil. Você pensa que foi fácil para Paulo aceitar Jesus aqui, amigos? Para Paulo foi complicado aqui o negócio, não é? Então o caminho verdadeiro, a estrada verdadeira é uma estrada de desafios, não é? É um caminho de sacrifício, de renúncia, de abnegação. E quando a pessoa não está disposta a renunciar, a abrir mão de si mesma, ela vai continuar fazendo a vontade dela em nome de Deus em qualquer lugar, né? Mas aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus estão dispostos a abrir mão de si mesmos para fazer a vontade de Deus e não a sua, do jeito que Ele, não é, deseja fazer, e não do jeito que a gente quer fazer, tá certo? Do jeito que Deus quer, que foi o que aconteceu com Paulo. E Paulo, então, vai. Uma outra lição que eu gosto de extrair dessa história aqui é que a pessoa, antes de enxergar, precisa ficar cega, né? Foi o caso de Paulo, né? Por incrível, é um paradoxo, né? É um Paulo paradoxo, enxergou e ficou cego. Então, às vezes, a gente precisa realmente perder a visão das coisas deste mundo para enxergar as coisas da eternidade. Foi o caso de Paulo. Então, ele ficou cego para esse mundo e a sua cegueira física fez com que ele pudesse enxergar espiritualmente. Abrir os olhos espirituais para enxergar a palavra que ele já conhecia. O que é interessante, como o Márcio falou aí agora a respeito dessas situações de pessoas, e é isso que acontece. A pessoa está lendo a Bíblia, mas está cega, ela não consegue enxergar a verdade que está diante dos olhos dela. Por quê? Porque ela está ofuscada por aquilo que ela pensa e quer, por seus preconceitos, por suas ideias, suas né? convicções, né? Exatamente. Então ela aceita apenas aquilo que lhe agrada da palavra, aquilo que lhe é conveniente da palavra, aquilo que realmente ela acredita que é assim, mas não toda a verdade como está exposta. Era o caso de Paulo. Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, não é? E ele sabia ele escutou o discurso de Estevão, irmãos. Não esqueça disso. Você lembra do É. discurso de Estevão? Ele Ele estava lá escutou, segurando as roupas. estava lá, ele escutou o discurso de Estevão, e o discurso de Estevão foi impactante na vida de Saulo. Foi impactante e talvez tenha sido até determinante para a decisão que ele toma agora, depois desse encontro com Jesus, né? E é quando ele está cego que agora ele começa a, né, relembrar tudo o que tinha acontecido, passar diante de si toda aquela situação e as coisas vão acontecendo na vida de Saulo, né? E aí Ananias é enviado, né? E é interessante também a história de Ananias, né? Porque nós lembramos aqui no capítulo 9 que Ananias resistiu para ir lá, né? Mas Deus disse, vai porque este é para mim um vaso escolhido, né? Ele vai ver o quanto importa ele sofrer por minha causa agora, né? Então vai lá. E Ananias é obediente à palavra de Deus. É outra questão importante aqui, né? Que às vezes tem pessoas que o Espírito está dizendo para você ir e você fica resistindo. Não, mas aquele homem, mas aquela pessoa, não, aquele ali não quer nada, ele é o inimigo da igreja, como é que eu vou para lá? Aquele homem está matando o povo e tal. Mas Deus disse, vai, vá, né? E Ananias vai e faz a missão dele. A parte dele era levar a mensagem para Saulo, né? E Ananias vai e o Espírito Santo revela para Ananias o que Deus pretendia fazer com Saulo, né? E diz para ele, né? Que ele era um homem escolhido por Deus para uma missão especial, né? Não só revelou para Ananias, como mostrou para Paulo também Exatamente. como era ele, onde ele estava, o que ele ia fazer, tudo direitinho. Outra coisa interessante, outra lição que eu extraio desse capítulo também, é o fato de que Jesus se revelou para Saulo, mas o levou para a igreja para receber as instruções. Não é? Ele não deu ele mesmo as instruções para Saulo. Ele não chamou Saulo, porque hoje tem aquele povo que o desegrejado, né? Aquela pessoa que acha que não precisa de igreja, não precisa de comunidade cristã, não precisa fazer parte de um grupo cristão. Não, o que é importante é que ele aceite a Jesus e sirva a Jesus, ele pode servir na casa dele. Um povo que não gosta de igreja. Nós temos um grupo de pessoas, inclusive, que eram adventistas, que hoje tem essa mentalidade. Não É é? isso mesmo. Mas nós vemos aqui, na conversão de Saulo, que Jesus tem um encontro com Saulo na estrada de Damasco, mas Jesus o envia para a igreja. Paulo recebe as orientações, o que ele deveria fazer é através da sua igreja. Não é? Deus usa Ananias, que era líder da igreja,
e leva Saulo para o seio da igreja, para que ele pudesse fazer parte da comunidade da igreja, ser batizado e fazer parte dessa comunidade, sendo parte desse movimento que estava surgindo para levar a mensagem de salvação ao mundo. Né? Separado da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não existe esse negócio da pessoa estar ligado a Jesus. Ah, não, mas eu sou de Jesus, mas não sou da igreja. Não existe isso, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Deus conduz o povo para Jesus, e Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai conduzir essa pessoa para a sua igreja, para se unir ao seu povo, que está cumprindo a sua missão, né, a missão de Deus, e que está se preparando para o encontro face a face com Jesus. Ok? Não existe isso de você ser ligado à cabeça. Ah, eu estou ligado a Cristo, mas não estou ligado à igreja. Estou ligado à cabeça e não ao corpo? Onde é que existe um negócio desse? Isso é um engano do inimigo que bota na cabeça das pessoas para afastarem as pessoas da comunidade cristã, da igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade e que está se preparando para receber Jesus em glória, né? Então nós precisamos entender isso. E ele é levado para a igreja, né? E aqui uma outra coisa interessante, que após ter recebido o testemunho de Ananias, Ananias faz uma pergunta para ele, que está no verso 16, né? E agora, por que te demora? Você agora já sabe das coisas, Saulo. Você entendeu, você teve um encontro com Jesus, você conhece a verdade, você conhece a palavra, e agora? Por que te demora? Levanta, recebe o batismo, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor, né? Então, o próximo passo é exatamente a pessoa, uma vez que ela teve consciência da verdade, ela teve um encontro com Jesus, conheceu a palavra, ela precisa tomar uma decisão, ela tem que se posicionar. Não é? Ela precisa receber o batismo, e o batismo é a cerimônia que faz exatamente isso, não é? Que une a pessoa à igreja de Deus. É aquilo que é a porta de entrada, né? É a cerimônia que marca, é o rito que marca a entrada da pessoa para a família de Deus, né? Como parte do corpo de Cristo. É o batismo, né? O que era antes a circuncisão para os judeus, né, e para os prosélitos convertidos ao judaísmo, é o batismo hoje para a igreja cristã, para nós, né? Então nós precisamos entender isso, tá certo? E aí ele é batizado, né? É batizado por Ananias, né? E naquele momento ele recebe de volta a sua visão, né? A sua visão, ok? Então ele é advertido sobre o que aconteceria com ele, como iam tentar matá-lo, como seria perseguido pelos próprios judeus, né? E ele então confessa também, o que é interessante aqui, é que Paulo sabe, Paulo sabia do que tinha feito, e muitas pessoas sabiam também. Paulo, ele confessa aqui, né? Que ele diz, olha, eles bem sabem que eu encerrava na prisão, na sinagoga, açoitava os que criam em ti. Quando derramava o sangue de Estevão, eu também estava lá e consentia com isso, e guardei as vestes daqueles que o matavam, né? Mas Deus disse para ele, ó, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então ele recebe a sua missão, né? Pregar o evangelho. Ele ia começar com os judeus, mas Deus já sabia disso, olha, eles vão rejeitar você. Mas eu quero mandar você, vou enviar você para os gentios, para pregar todos os povos, né? E Paulo, então, ele vai ser aí, sofre a primeira perseguição logo aí, né? Logo depois aí, nos últimos versos aí, ele já sobe. Ele se identifica, né, pastor? Porque o interessante é que o povo aqui com ira, no verso 22, eles ouviram até aquela palavra ali. Exatamente. Ficaram até furiosos. Ali, quando ele falou que ele foi enviado por Deus para pregar aos gentios, aí ele mexeu num preconceito muito forte dos judeus. Porque os judeus não acreditavam nisso, né? Então a salvação era para eles. Eles não estavam dispostos a dividir Deus com mais ninguém, né? Deus era para eles, é o Deus de Israel, não é? É o Deus de Israel, de fato, é o Deus de Israel, mas não é só o Deus de Israel. É o Deus de Israel, é o Deus do Egito, é o Deus da Síria, é o Deus do Brasil, é o Deus dos Estados Unidos, é o Deus do Japão, é o Deus de todos, né? Deus é Deus de todos. Mas os judeus queriam Deus só para ele. Então, eles tiveram aí, a partir daí, eles não quiseram mais ouvi-lo e queriam matá-lo, na verdade, né? Odiaram tanto que... Interessante que Paulo aqui, ele, quando estavam amarrando ali, né, no verso 25, verso 25, estavam preparando para prender Paulo, amarrá-lo, ele se identifica, eu sou um cidadão romano, pode fazer, né?
Aí aquele centurião ficou assustado. Rapaz, eu comprei essa cidadania com muito dinheiro. E ele disse: Não, eu adquiri de nascença. Nascimento, judeu, ou era romano Romano. originalmente, né? Filho de É. romano. Ou Então, seja, eu vejo aqui, pastor, uma forma bem clara de uma lição interessante para nós. Não tenha vergonha de dizer quem você é, porque você é uma pessoa sem Cristo, depois de Cristo você é outra pessoa. E Paulo não se esconde atrás. Ele realmente disse: Olha, eu sou um cidadão romano, mas acima de tudo eu sou um cristão. Agora sirvo ao Deus do céu. Ele já servia, é né? interessante aqui, Mário, ressaltar, né? Ele lançou mão de um direito dele como cidadão. Isso, ele abriu, Aqui ele entra também lançou esse mão. ponto importante, né? Você é um cidadão também. Você tem direitos legais. No caso Direitos, aqui, ele lança mão do direito romano, né? Era um exatamente, direito que ele tinha como exatamente. cidadão, porque o cidadão romano não podia ser açoitado, receber punição sem primeiro passar por um julgamento, que é o certo para qualquer cidadão, né? Mas aquilo era um direito especialmente concedido aos cidadãos romanos. Os romanos tinham alguns direitos que outros cidadãos de outras nações não tinham no Império Romano. Por exemplo, um cidadão romano não podia ser crucificado, né? A lei não permitia que se crucificasse um cidadão romano. Ele podia ser morto de outra forma. Você vai ver que depois ele é morto, Paulo é morto. Paulo foi morto pelo Império, ao mando de Nero, mas ele foi decapitado. Ele não foi crucificado, porque era proibido pela lei romana um romano ser crucificado. Assim como era proibido pela lei romana um romano sofrer sentença, ser açoitado, ser torturado, ser sentenciado sem primeiro ter um julgamento justo, né? Quando Paulo apelou a César, lembra que nós já passamos aí? Isso, Quando Paulo apela a César, era porque ele sabia que para ser condenado ele precisava primeiro ter um julgamento, como de fato ele teve, né, o julgamento. E o julgamento não foi justo, mas ele teve um julgamento, né, que acabou condenando, né? A princípio ele foi solto da primeira vez que foi levado à presença do imperador, ele foi solto, e depois ele foi preso de novo e finalmente foi morto, porque Nero era um louco, né? Nero foi um imperador terrível de Roma. Então, assim, mas nós vemos aqui que ele faz menção à sua condição como cidadão romano exatamente para evitar passar por aquilo que não precisava passar, né? exatamente. Que como cristãos, você é um cidadão, você tem direitos. E esses direitos, uma vez ultrajados, você tem todo o direito de reivindicá-los, independente do que possa ser. Você, além de ser um cristão, você é um cidadão. E nós sabemos, né, Pastor Robson, que esse direito vai ser tolhido, vai ser tirado muito em breve dos Sim. cristãos. E algumas vezes, Mário, a gente abre mão do direito, né? A gente abre É mão. aquela história, você tem que ter sabedoria, porque tem coisa que, embora você tenha direito, não vai ser bom. É melhor você abrir mão do seu direito para testemunhar. É Algumas vezes verdade. você abre mão do direito para testemunhar. Para dar testemunho, você evita problema, você até perde, toma prejuízo, né? Toma É prejuízo para verdade. não escandalizar. Lembra que Paulo fala sobre isso também na carta aos Coríntios? Ele diz que às vezes você tem até direito, mas se você vai causar um escândalo, você vai trazer um mal-estar, é melhor sofrer o dano. É melhor É sofrer o isso dano mesmo. do que você exigir o seu direito, né? Abra mão do direito para glorificar o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente precisa ter sabedoria para isso, né? Mas o capítulo 22 é fantástico, né? E aqui nós vemos aí o relato de Paulo da sua conversão, mostrando como Deus nos ama na sua misericórdia, sempre nos dá oportunidade, e quando o homem aproveita a oportunidade que Deus lhe dá e se entrega a ele, Deus o usa de maneira poderosa, como usou o apóstolo Paulo, para glorificar o nome do Senhor Jesus e para levar o evangelho àqueles que ainda não o conhecem, né? E Paulo, sem dúvida, foi um instrumento extraordinário na mão do Senhor, né? Se quiser se aprofundar um pouco mais sobre a conversão de Saulo, é só você, queridos irmãos, ler o capítulo 9. Eu acho que é o capítulo 9 do livro de Atos. É isso mesmo, é É, o o 9. capítulo 9. É. E recomendamos também um livro de uma autora americana chamada Ellen Goldwhite, chamado Atos dos Apóstolos. Tem muita informação preciosíssima ali sobre a conversão de Saulo, que Inclusive, você vai se é, emocionar muito. inclusive, eu terminei de lê-lo agora, né? Porque no Reavivados, a gente estava fazendo aí eu estou fazendo ano bíblico com o Reavivados, não. No ano bíblico que eu estou fazendo esse ano,
eu estou fazendo com o Espírito de Profecia, e eu terminei de ler agora a versão Os Embaixadores, Os né, que é o Atos dos Apóstolos embaixadores, na linguagem exato, mais moderna. E hoje começa o exatamente. grande conflito, a última parte do ano bíblico desse ano. Aí É eu o vou grande começar, vou ler de conflito. novo esse ano, o grande conflito, é o grande conflito. Mas é uma bênção, o Uma livro de benção. Atos ali é fantástico. Eu tenho ele aqui nas duas versões, viu, pastor? Muito bom também. Eu vou lê-lo Muito novamente, bem. viu? Vou ler novamente. É isso E aí. para encerrarmos, pastor, nós vamos cantar exatamente sobre testemunho, através da nossa irmã Sonete. Vamos cantar esse louvor, Pronto. encerrando, logo depois retornaremos com a nossa oração final. Vamos cantar testemunhar. Vou testemunhar do amor de Deus. Vamos louvar o Senhor. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Que de fato você e eu sejamos testemunhas o tempo todo, testemunhar do amor de Deus para todas as pessoas que conhecem a nossa história, também que não conhecem, que você e eu sejamos motivados pelo Espírito Santo a testemunhar. A bondade e a misericórdia de Deus, que nos graça, nós damos louvores a Deus em meio a situações de injustiça, porque a história de Paulo é justamente isso, irmãos. O seu testemunho trouxe ira, trouxe desconforto para muitas pessoas, mas ainda assim, pelo mover do Espírito Santo, Paulo testemunhou, ele recebeu de Deus poder. Ele já tinha essa ousadia, né? Uma vez agora com Cristo, conhecendo de fato a Cristo, Paulo se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O Senhor nos chamou, queridos, para proclamar a verdade dele a todas as pessoas, ainda que a maioria rejeite, que foi o caso de Paulo. Muitos dos líderes, muitos dos judeus não aceitaram. A obra é de Deus
e nós somos apenas instrumento de Deus. Que se faça a vontade de Deus em cada um de nós, no meio de nós, que você e eu sejamos instrumento, né? Que Ele nos use, que Ele nos faça gastar por Ele, no serviço, na obra do nosso Deus, independente das dificuldades que você vai enfrentar, como Paulo enfrentou, mas que possamos permanecer fiéis aos princípios da palavra do nosso Deus, porque Deus tem recompensa para todos aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Pastor Robson, por nos trazer esclarecimento. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Meu querido Pastor Robson, encerre conosco com uma oração para a glória do nosso Deus. Microfone, pronto, está liberado. Pronto, queridos. Vamos orar então. Oremos. Louvamos e exaltamos o teu nome, Pai querido, por mais uma manhã que o Senhor bondosamente nos concede, pelo encontro contigo nesta madrugada, por podermos depor diante do teu altar as nossas necessidades, as nossas lutas, e sabemos que o Senhor está atento, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor dos teus filhos. E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor responda a cada pedido que foi feito nesta manhã, cada pedido que está colocado neste grupo da Madrugada com Deus, que o Senhor atenda conforme a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Mais uma vez oramos para que nos batize com o Espírito Santo, a fim de que possamos dar testemunho, assim como Paulo, possamos testemunhar também da tua presença, do teu amor, da tua direção em nossa vida. Amém. Queiras guiar-nos nesta nova semana de atividade, de trabalho, de lutas, que o teu santo e bom Espírito guie os nossos passos. Onde quer que formos, possamos dar testemunho de ti e o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhinhos. Continua conosco, Senhor, que possamos sentir a presença transformadora do Santo Espírito a cada instante desta semana. Que assim possamos sentir essa atmosfera espiritual, para vivermos assim em tua presença, glorificando o teu nome e nos preparando para o encontro face a face contigo. Oramos por essas bênçãos e te agradecemos por tudo que já tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos, tenhamos todos um dia na presença do Senhor, da sua graça maravilhosa. Lembre-se, você foi chamado para testemunhar. Que o Espírito Santo capacite a cada um de nós em nome de Jesus. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, fiquem todos na paz e na graça do nosso bondoso Deus.